Queridos, porque o Espírito de Deus coloca no meu coração uma paixão por este tema? Por que falar sobre o Apocalipse? Por que falar sobre a volta de Jesus? Em primeiro lugar, porque esse é um tema grandemente legado ao esquecimento. São pouquíssimos os pregadores que falam sobre esse tema. São pouquíssimas igrejas que abordam esse tema. As pessoas têm medo de falar sobre isso. O livro de Apocalipse é muito difícil. Eu não vou estudar, ele é muito controverso. Eu não vou falar de uma coisa que eu não tenho certeza. E por conta disso, a promessa que o Senhor deu: bem-aventurado todo aquele que lê as palavras desse livro e as guarda. Existe uma bem-aventurança, uma bênção especial, somente para você ler o livro de Apocalipse, que dirá pregar e ouvir. Amém? Então olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: abre o teu coração, porque hoje Deus vai falar com você. Apocalipse agora, este tema é dado em função de eu crer que nós somos a geração que vai ver todas essas coisas acontecer. Aliás, algumas das coisas que o livro de Apocalipse fala já estão acontecendo. Nós não vamos marcar data, afinal de contas a própria Bíblia nos proíbe de fazer isso. Mas o próprio Senhor Jesus diz para nós observarmos os tempos, observarmos os sinais de que estas coisas vão acontecer. Então eu quero começar lendo Lucas 21, 10 a 11. Palavra de Jesus. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Alguém pode dizer: mas isso sempre aconteceu. Mas quando Jesus fala sobre isso, ele estava falando de uma pequena nação, Israel, num tempo em que o mundo nem tinha sido descoberto ainda. E ele fala que estas coisas aconteceriam em proporções globais. Então nós estamos vivendo este tempo em que estas coisas acontecem. Jesus chama estas coisas de princípio de dores. É literalmente a mulher grávida que está perto de dar à luz. De vez em quando ela tem uns sinais, não tem? Uma dorzinha: será que é agora? Aí de repente passa: não, ainda não é agora. Começa a dar uma contração, ela começa a sentir aquelas dores. Isto anuncia que rapidamente, em breve, o bebê vai nascer. Quando Jesus usa esta figura, princípio de dores, ele está falando literalmente da mulher grávida que está para dar à luz. Ele também diz lá nos versículos 25 a 28 de Lucas 21: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Olha que coisa interessante. Jesus está falando que as nações iriam ficar perplexas com os tsunamis. Naquele tempo, podia acontecer tsunamis, mas quando aconteciam numa nação, a outra não ficava sabendo. Mas no tempo em que ele está falando, quando isso acontecesse, as nações ficariam perplexas com os tsunamis, com o bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então, diga então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ao começarem estas coisas a suceder, exultai, diga exultai, e erguei a vossa cabeça, olha para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Você pode aplaudir o Senhor?
Um terceiro texto que eu quero ler está em 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram ou morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O apóstolo Pedro prevê que no tempo da vinda de Jesus, muitas pessoas rirão, escarnecerão, simplesmente daqueles que creem na volta de Jesus. E vão dizer assim: escuta, passaram 2000 anos, tudo é a mesma coisa. Entra uma geração, sai uma geração, onde que está a vinda dele? Ele não vem coisa nenhuma. Isto também foi profetizado pelo Senhor. Aliás, quando Jesus fala da sua vinda, ele diz que seria como nos dias de Noé e como seria nos dias de Sodoma. Duas circunstâncias onde o pecado chegou a níveis estratosféricos. Em Noé era violência, e em Sodoma imoralidade, uma sexualidade desenfreada, exatamente o que nós estamos vendo nos nossos dias. Eu não tenho dúvidas de que nós estamos muito próximos da vinda de Jesus. E a razão de eu trazer essa palavra para vocês, essas 4 mensagens, é para que você esteja preparado. Cutuca o teu irmão do lado e diga: se prepare. Porque tem muita gente que pensa que vai subir, mas não vai. Na mensagem de hoje, eu quero pegar esses textos de Jesus e mostrar o cumprimento destas profecias, simplesmente olhando para a ciência. A ciência, na verdade, ela estuda os fenômenos naturais. E ela, então, explica o que está acontecendo. E mesmo que ela não saiba, isto que a ciência está descobrindo e profetizando foi profetizado por Jesus. Eu quero começar falando sobre a disciplina da sismologia. Você sabe o que é sismologia? É o estudo dos terremotos. Eu quero mostrar um gráfico para vocês dos terremotos mais poderosos, chamados, aqui está dizendo, ó, worldwide deadly and destructive earthquakes between magnitudes and from 6 to 8 de 1900 em diante. Ou seja, os terremotos mortais ao redor do mundo que são destrutivos entre as magnitudes de 6 a 8 pontos na escala Richter. Aqui, no começo do século, esse era o número de terremotos, tá? Tá vendo? Esta linha vertical tem 0, 5, 10, 15, 20, 25. Isso é o número de terremotos que tinham acima de 6 pontos na escala Richter. Olha como era baixo. Dá uma olhada a partir do ano de 2000. Vocês estão entendendo que o número de terremotos poderosos e destrutivos está aumentando significativamente? Jesus disse que isso iria acontecer. Quantos de vocês se lembram do mega terremoto que teve na Indonésia em 2004? Quantos se lembram? Queridos, no dia 26 de dezembro, 230 mil pessoas morreram, seja pelo terremoto ou pelo tsunami que veio como consequência. Agora, detalhe, esse terremoto, ele é um sinal de Deus, de como Ele vai livrar a sua igreja do juízo que virá. Isso é real. Por quê? Porque a Indonésia é um país muçulmano, e os cristãos são muito perseguidos e mortos lá. Então, quando chegou na época do Natal, de celebrar o Natal, as autoridades disseram: vocês não vão celebrar o Natal aqui não. Se quiser, vão celebrar nas montanhas. E o povo foi.
todos os cristãos foram para as montanhas. Dias 24, 25, 26, eles ainda estavam lá, quando veio o tsunami e matou 230 mil pessoas. Eu tenho um amigo que é dentista, mas é missionário. Ele estava lá 2 dias após o tsunami com a equipe da ONU. E ele foi escoltado por alguns muçulmanos, e eles estavam se arrependendo e dizendo: isso é porque nós estamos matando os cruzados. Os cruzados são os cristãos. E ele disse mais: nenhum cristão morreu, nenhum. Deus permitiu que a autoridade os expulsasse para que eles fossem protegidos, assim como o arrebatamento virá tirar o povo de Deus da terra quando vier o juízo sobre a terra. Glória a Deus, irmãos. Deus está avisando. Em 2010 aconteceu o terremoto mais fatal da história no Haiti. 7.0 na escala Richter. 316 mil pessoas morreram alguns anos atrás. Quantos de vocês não lembram do terremoto e da tsunami que houve no Japão? 9.0, irmãos. Um dos 3 terremotos mais poderosos da história. Matou 20.896 pessoas. Vamos mostrar algumas fotos. O que acontece com as pessoas que veem esse tipo de catástrofe é perplexidade. E Jesus disse que o mundo inteiro ficaria perplexo com o bramido, o som e as ondas poderosas. Deus está avisando, irmãos, para que o mundo se arrependa. E é interessante algo: quando vem alguma catástrofe e muitas pessoas morrem, as pessoas blasfemam contra Deus. Mas eu nunca vi a notícia mostrando algum terremoto que não teve ninguém morrendo e as pessoas glorificando a Deus, agradecendo por não ter havido morte. Porque é assim que o mundo hoje responde à fé, cada vez mais de maneira hostil, resistindo, odiando. Hoje em dia os cristãos estão sendo odiados no mundo inteiro. Não existe nenhuma religião tão perseguida como a religião dos cristãos, como os cristãos. Os cristãos mesmo. A igreja, por exemplo, copta dos egípcios, há alguns dias atrás, 60 pessoas mortas pelos muçulmanos. A gente não vê ninguém falando disso de maneira efetiva. O mundo anuncia, mas existe uma resistência à palavra de Deus. Segundo aspecto da ciência que eu quero mostrar as profecias de Jesus se cumprindo é na economia. Apocalipse 6 diz o seguinte: e ouvi uma como a voz no meio de 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Jesus está falando aqui, a Bíblia está falando aqui do que? De inflação. O denário é o salário de um trabalhador por um dia. Então vamos tomar como exemplo, por exemplo, uma diarista que ganha quanto? 100, 150 reais por dia. Está dizendo que 1 denário vai comprar 1 medida de farinha, que dá para fazer no máximo pão por um dia. Imagine o que vai acontecer. O mundo vai ter guerras não só por conta de territórios, mas vai ter guerras também por causa do colapso da economia. Quantos de vocês já sabem aqui que o mundo está em colapso do ponto de vista econômico? Os economistas estão dizendo isso. Muitos dos economistas mais famosos, as revistas mais importantes, estão falando do colapso que vai haver do ponto de vista econômico no mundo. Vamos mostrar um quadro aqui para vocês. Quadro das 10 nações mais endividadas do mundo. Em 10º lugar, a Espanha deve 2,3 trilhões de dólares.
A Holanda 2,52, a Itália 2,65, o Japão 2,86, China 3, Luxemburgo 3,47, Alemanha 5,54, França 5,75 trilhões, Reino Unido 9,59 trilhões, Estados Unidos da América 17,75 trilhões. Em 2008 nós tivemos um crash econômico, todos vocês se lembram. Naquela época os bancos centrais do mundo, todos eles salvaram as empresas que estavam quebrando. Algumas instituições não podiam quebrar, então os bancos centrais botaram o seu dinheiro. Só que hoje, 9 anos depois, os bancos centrais não têm mais dinheiro. E sabe o que é pior? Essas nações devem isso umas para as outras. E muito desta dívida, como não existe moeda corrente, por exemplo, Banco Central americano, o governo americano, ele quer mais moeda, que ele vai lá no Banco Central e diz assim: você emite mais tantos bilhões de moedas. Sabe o que ele faz? Ele lança um título do tesouro, um papel que não tem correspondente físico. Então esse papel passa a valer aqueles bilhões, e aí ele solta as notas. Sabe o que acontece? Quando esses papéis começam cada vez mais, aí o outro cara vem, vai tomar dinheiro, ele compra títulos do tesouro, compra um papel para pagar uma dívida que foi feita de outra dívida, e aí vai. Tudo isso é moeda eletrônica, não existe correspondente, não existe papel. De uma hora para outra isso pode fazer, não vira nada. E o que está sendo prefigurado com esse colapso econômico mundial? As nações do mundo, as grandes nações, vão se reunir e vão dizer: nós temos que fazer uma resetada nisso aqui. Nós vamos zerar tudo e vamos começar tudo de novo, e vamos criar uma moeda única, para não haver especulação, para não haver diferença de câmbio. E a partir daí eles vão criar um governo que comande o mundo inteiro. O mundo está cansado dos políticos, e o que eles estão querendo? Alguém que seja um salvador da pátria. Vocês querem ver o que a Bíblia fala a respeito disso, queridos? Em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 18, diz assim: a todos, diga a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse é 666. Aqui claramente o texto está falando de um governo mundial, e que as pessoas não poderão mais comprar ou vender se não tiver uma marca. Veja que não tem moeda mais. Hoje em dia, dinheiro está cada vez mais escasso. Sabe, quantos já perceberam isso? Quantos aqui quase não fazem cheque mais? Usam cartão direto? Daqui a pouco, gente, quando tiver um governo mundial, uma moeda única, essa marca, ela vai representar, na minha opinião, um governo centralizado, muito provavelmente pela ONU. Porque hoje as questões de escala mundial são resolvidas pela ONU. A ONU tem o seu exército, a ONU tem o apoio. Nós já temos na Europa o Parlamento Europeu, que une deputados e senadores de todas as nações. Ou seja, o mundo está percebendo que não vai conseguir resolver os problemas por si mesmo. Então eles vão criar um mecanismo de autoridade, de controle, de poder, para que as pessoas possam estar debaixo da mesma égide, da mesma autoridade, e desta maneira eles distribuam as riquezas de maneira equânime para o mundo todo. Em 92, quando eu falei sobre Nova Era,
eu já falei sobre essa situação. Só que hoje, mais do que nunca, as nações estão lutando para sobreviver economicamente e não estão conseguindo. Nos países da Europa, na Itália, por exemplo, jovens até 20 anos, mais de 50% sem emprego. Na Europa, em geral, está assim. As pessoas estão procurando respostas. E quando esta dívida chegar a um ponto em que será impagável, os líderes vão se reunir e eles vão estabelecer a nova ordem mundial. Um novo governo mundial. Uma única moeda mundial. E para você poder fazer qualquer operação financeira, você vai ter que ter essa marca. Agora, detalhe: todos aqueles que estudam sobre o tema sabem que a causa que eles vão criar uma nova religião que será ecumênica, uma mistura de todas as religiões, é porque a maioria das guerras hoje se dá por causa de religião. Sim ou não? Muçulmanos matando muçulmanos, sunitas, xiitas, judeus e árabes, tudo causa religiosa. Cristãos e muçulmanos. Então eles vão dizer: olha, para que haja de fato paz sobre o mundo, é necessário que haja uma religião. E esta religião, ela será uma religião múltipla. Haverá elementos de todas as religiões. E aí, se você disser só Jesus é o caminho, você vai ser acusado de quê? De preconceituoso. Sim ou não? Eu desafio alguém aqui ir para a televisão e defender o casamento heterossexual, casamento de homem e mulher, e condenar o outro. O que vai ser visto pelos outros como preconceituoso. As pessoas odeiam simplesmente por você crer assim. O mundo está avançando para esse tempo, irmãos, e nesse tempo, aquele que não se submeter a este controle, a esse governo mundial, não vai poder nem comprar, nem vender. Será um tempo muito difícil, muito difícil. E a Bíblia diz claramente que se alguém receber este número, esta marca, não será salvo. Não vai ter aquele negócio de dizer: não, eu vou fingir que eu concordo, mas eu não concordo. Estão assustados? Não precisam. Porque se você for fiel a Deus e crer no Senhor e andar esperando por Ele, se preparar para esse dia, você não vai estar aqui quando isso acontecer. Glória a Deus. Os sinais de colapso não são somente na economia, na própria natureza a gente vê isso. Por exemplo, na biologia, passa aí por favor aqueles quadros da extinção dos peixes a partir de 1800. Olha aqui, ó, extinção das espécies desde o ano 1800. Aqui à minha esquerda, o ano 1800 até 2040. Olha como foi crescendo. Hoje eles dizem, os cientistas dizem que por ano 27 mil espécies são mortas e desaparecem. 27 mil espécies, eu nem sabia que tinha tanta espécie assim. Existem espécies que você nunca vai conhecer, porque elas vão ser extintas antes de você conhecer. Está havendo um colapso na natureza também. Mostre outro quadro sobre os 90% de todos os grandes peixes estão desaparecendo dos oceanos. Olha aqui, a National Geographic está dizendo: o estoque dos grandes peixes cai 90% desde 1950, diz o estudo. 90% dos grandes peixes nos mares, esses peixes grandes, atum, peixe swordfish, peixe espada e peixes grandes de pesca, 90% desapareceram de 1950 até agora.
E muitas nações dependem disso para a sua economia. Os oceanos estão sendo profundamente abalados. Eles representam 70% de toda a área da Terra. E eles são responsáveis por 50% do oxigênio que nós respiramos. Pescado excessivamente e pouco protegido. Os oceanos estão no limite de um colapso catastrófico. Os cientistas estão dizendo que isso vai acontecer. E a Bíblia já falava sobre isso. Que os peixes do mar seriam mortos. 1/3 dos peixes do mar seriam mortos. Então nós estamos vendo a natureza falando e gritando. Como a própria palavra de Deus diz, a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza está gemendo hoje, irmãos, porque o homem, ele é predador, ele destrói. Esse espírito destrutivo do ser humano tem feito a natureza também gemer. E tudo isso foi profetizado por Jesus. Na física, eu queria dizer para vocês que desde a descoberta da teoria da relatividade de Einstein, a teoria da relatividade de Einstein basicamente falava que o tempo é relativo, dependendo da velocidade da luz. Quanto mais rápido você... Por exemplo, ele fez uma experiência onde ele botou 2 relógios sincronizados perfeitamente. Um ficou na terra e o outro foi num avião bem veloz. Não tinha naquela época supersônico ainda. E eles perceberam que o relógio que estava no avião voando, o tempo passou mais devagar. E ele, em função disso, ele provou a sua teoria, que quanto mais próximo da velocidade da luz você está, o tempo vai mais devagar. E isso era para eles uma constante. Eles fizeram diversas experiências e disseram: a velocidade da luz é constante. Mas só tem uma coisa na vida que é constante. Diga para o teu irmão do lado: só tem uma coisa na vida que é constante. Os cientistas não entendem o porquê, mas eles perceberam que nos últimos anos a velocidade da luz está diminuindo. Alguma coisa está acontecendo. Em Hebreus capítulo 3, versículo 8, nos mostra quem de fato é imutável. Leia comigo: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Amém? Glória a Deus. Em quarto lugar, eu quero mostrar evidências na astronomia. Apocalipse capítulo 6, versos 12 e 13 diz o seguinte: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, diga eclipse, como saco de crina. A lua toda como sangue, diga eclipse da lua. As estrelas dos céus caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Jesus aqui ele está profetizando de sinais nos céus que deveriam nos apontar a sua vinda. Primeiro, ele fala de eclipse solar. Aí alguém vai dizer: mas sempre houve eclipse. Mas por favor, mostra aquelas tétrades para mim. Lembrem-se quando eu falei das luas de sangue? Diga assim: eclipse de lua e de sol é comum, mas caindo exatamente nas festas judaicas, bíblicas, é raríssimo. Raríssimo. Na Páscoa de 2014 tivemos uma lua de sangue, como Jesus falou. Tabernáculos, tivemos outra lua de sangue. No meio disso, um eclipse solar. Depois, na Páscoa de 2015, lua de sangue. Tabernáculo de 2015, lua de sangue. Queridos, isso é extraordinário. Para vocês terem uma ideia, em 2000 anos aconteceu 3 vezes. E em todas as vezes aconteceu algo referente à nação de Israel.
nós estamos muito próximos da vinda de Jesus, queridos. Jesus falou que haveria sinais nos céus, e os rabinos dizem que quando há eclipse lunar, ele diz que é juízo sobre Israel. Quando é eclipse solar, é juízo sobre as nações gentílicas. Nós estamos perto disso acontecer. O texto diz mais assim: as estrelas do céu caíram pela terra. A palavra estrela no grego é aster. Aster. Você conhece, sabe que a palavra Esther, o nome Esther significa estrela, não sabe? No grego estrela é aster. É a palavra que nomeou asteroide. Os sinais de Deus é que esses asteroides também estariam avisando a vinda do Filho do Homem. Lucas 21:11 diz: haverá grandes terremotos. No grego é mega sismos. Grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Então diga sol, eclipse do sol, eclipse da lua. Diga angústia sobre as nações, homens aterrorizados pela expectativa das coisas que acontecerão. Queridos, houve um asteroide que caiu na Sibéria, que destruiu parcialmente ou totalmente 4.000 prédios. Eu quero mostrar para vocês aí. Bota para... Well, here's something out of the box, isn't it, folks? A meteor in Russia. Now, remember, there was a really big event like... Pode tirar. Queridos, esse foi o primeiro meteoro em toda a história que caiu numa cidade. Deus está avisando. 4.000. E olha, esse meteoro, ele tinha mais ou menos uns 12 metros. Imagine quando a Bíblia fala que vai entrar um meteoro que parece uma montanha. Isso está para acontecer. E os cientistas já estão avisando que está havendo uma transformação. Quando Jesus fala que os elementos dos céus se desfarão, muito tempo a gente lê isso e fala: mas o que ele está falando? Do que ele está falando? Mas agora a ciência já está mostrando. Eu quero mostrar para vocês o que está havendo na atmosfera. Por favor, coloca aquele quadro. Um colapso estarrecedor da atmosfera superior da Terra. Até 90 quilômetros de altura é a chamada atmosfera. De 90 quilômetros até 600 quilômetros de altura, há uma camada muito fina, rarefeita, chamada de termosfera. A termosfera é a área dos céus onde circulam, por exemplo, a aurora boreal, onde os meteoros passam. E sabe o que os cientistas descobriram? Que a termosfera está sendo desvanecida, está diminuindo essa camada, está enfraquecendo. E o que eles perceberam? Qual o resultado disso? Os raios solares funestos, eles são muitas vezes filtrados por ali. E quando essa camada de fato chegar a um ponto crítico,
estes raios funestos vão entrar na terra e vão provocar incêndios de tanto calor que vai haver. As pessoas vão morrer por causa disso. Então eles estão monitorando desde 2010 essa situação. Eles afirmam que a química da atmosfera está mudando totalmente. É o que Jesus falou: os elementos dos céus se desfariam. 2000 anos atrás, Jesus está falando isso. Tem um outro aspecto também da astronomia que muita gente não conhece. O Sol, bota aquela foto da heliosfera. Está vendo aquela pontinho bem claro ali? É o Sol. A NASA enviou 2 naves chamadas de Voyager 1 e Voyager 2. Voyager 2, as duas. Quando elas ultrapassaram o sistema solar, elas perceberam um campo magnético extraordinariamente forte. E eles denominaram isso de heliosfera. Heliosfera, esfera é círculo e hélio é sol. É uma camada magnética produzida pelo próprio Sol. É como se o Sol tivesse uma bolha em torno dele, que filtrasse os raios solares que chegam na Terra. Está dando para entender, irmãos? Os cientistas também perceberam que a heliosfera está oscilando, variando, mostrando sinais de enfraquecimento. Agora vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso lá em Apocalipse 16, 8 e 9. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. O anjo derrama a taça onde, irmãos? No sol, e o sol passa a queimar os seres humanos. O aumento da radioatividade, o aumento do calor, o aumento do poder da incidência do sol sobre a terra. A Bíblia está profetizando isso há 2000 anos, e os cientistas não têm a mínima ideia disso. Estão dizendo: está havendo mudanças nos céus, na termosfera, na heliosfera. E estas duas camadas, uma protege a terra, na terra do sol, e a outra em volta do próprio sol, protege os raios para que eles não sejam nocivos, para que eles não destruam as plantações, para que eles não sequem os rios. E a Bíblia está dizendo que tudo isso vai acontecer, e ainda assim os homens não crerão. Lucas 21, versículo 28 diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Glória a Deus, irmãos. Você sabe o que a palavra redenção significa? Significa libertar mediante um pagamento. Libertar mediante um pagamento. A figura era do escravo no mercado de escravos. Vinha alguém e pagava o preço para redimir o escravo, e o escravo saía livre. A Bíblia diz que quando você aceitou a Jesus e o Espírito Santo veio sobre a tua vida, ele te selou. E o selo do Espírito, querida, significa que você é propriedade de Deus. Por isso, quando Deus vier para trazer juízo sobre a terra, os 4 anjos vão estar separando na terra todos aqueles que têm a marca. Muitos já terão a marca, estão caminhando para terem a marca da besta. Aqueles que tiverem a marca de Deus, do selo de Deus na sua vida, quando tocar a trombeta,
o arrebatamento vem e a igreja é livre deste tempo de grande juízo que virá sobre a terra. Amém? Muita gente vai dizer assim: mas pastor, será que a gente vai passar por isso? Num dos estudos que a gente estiver falando, eu prometo a vocês que eu vou mostrar para vocês que vocês que são de verdade de Jesus não passarão por isso. Quantos aqui querem subir com Jesus? Diga amém. Sabe, querido, a palavra de Deus diz assim, que não virá o arrebatamento antes que duas coisas aconteçam. Antes que venha a apostasia. Apostasia é o abandono da fé. Vocês estão percebendo o esfriamento da fé no mundo? Hoje as pessoas não só vivem para si mesmas sem preocupar com Deus, como odeiam os crentes. Quantos de vocês já foram perseguidos simplesmente por ser crente? Esse é o tempo da apostasia. Além da apostasia, ele diz que vai se manifestar o filho da perdição, o anticristo. Portanto, a igreja vai ver esse camarada se levantar, mesmo que não saiba que é ele. Ele já pode estar aí por aí. Tem alguns candidatos aí que eu não vou dizer o nome, mas a Bíblia diz como ele é. Diz que ele odeia as mulheres, não respeita mulheres, que ele é falastrão, falador. A Bíblia fala de muitas coisas. Fala que ele vai fazer um acordo de paz entre Israel, os árabes e os cristãos, de 7 anos. Por isso todo líder mundial que se coloca para fazer essa paz mundial, eu já fico de olho. Porque se for de 7 anos, meu querido, dobra o joelho, confessa pecado, porque Jesus está para vir. Agora tem um detalhe que é muito interessante. A Bíblia diz que ele não pode se manifestar como quem ele realmente é, enquanto que aquele que o detém seja retirado. Sabe o que a Bíblia está dizendo para você e para mim? Que ainda que o anticristo esteja no poder de Satanás, ele tem que nos engolir. Enquanto a igreja estiver aqui, ela vai resistir ao avanço do anticristo. Ela vai pregar o evangelho, as pessoas vão ser salvas, ela vai orar pelos enfermos, a igreja vai avançar. Então, querido, eu quero te dizer, ainda que nós estamos vivendo este momento de colapso mundial, o mundo está sem esperança. Enquanto nós estivermos aqui na terra, o favor de Deus ainda prevalece na vida deste mundo, por causa de você e de mim e da sua igreja. Amém. Então o nosso chamado não é de ser alarmista, o nosso chamado é de pregar a graça, o favor de Deus, para que as pessoas se salvem. Porque quando vier o arrebatamento, a Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos. Milhões e milhões vão desaparecer. E aí o mundo vai conhecer o que é viver sem Deus. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: o que Jesus falou vai acontecer. Já está acontecendo. Na semana que vem eu vou falar para vocês sobre os 6 primeiros selos de Apocalipse. Vai ser tremendo. Vou explicar quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Vocês já ouviram falar sobre isso, mas não sabem o que é. E eu vou mostrar para vocês como esses 6 selos, na verdade o 7º selo é o selo que determina o arrebatamento da igreja. Estes 6 primeiros selos falam da realidade que nós estamos vivendo em todos os aspectos. Hoje eu mencionei somente a ciência, mas no domingo que vem eu vou falar de espiritualidade, eu vou falar
sobre as revelações, quem são de verdade esses cavaleiros, e eu vou mostrar para vocês como nós estamos muito perto do arrebatamento da igreja. Amém? Qual é a posição do crente? Depois de você ouvir uma palavra, qual é a sua posição? Você tem certeza que você vai subir? Porque a Bíblia diz que só os que vencerem. Esse será o tema da minha última mensagem. Quem vai subir? Porque eu francamente, queridos, eu acho que tem muita gente aqui que pensa que vai, mas não vai. Mas que pode, se mudar a sua vida. Quantos aqui estão prontos? Quantos desejam estar prontos para Jesus? Quantos anelam a sua vinda? Quantos desejam que Ele venha? Qual é a resposta da igreja nesse mundo? Amar a Jesus, viver para Ele, testemunhar. Você pode estar vivendo uma grande luta na sua vida pessoal, mas saiba você, que você não é um fraco. Você faz parte da resistência do espírito do anticristo, que há 2000 anos tenta dominar esse mundo, mas a igreja está avançando, e vai avançar até o dia que o Senhor do céu tocar a trombeta e convocar para que ela seja arrebatada. Amém? Então agora, querido, viva para Jesus, dê o coração para Ele, entregue a sua vida a Ele, o seu tempo, os seus dons, os seus talentos. Porque o mundo aí fora não tem a mínima noção do que vai enfrentar, mas nós sabemos, Jesus está voltando. Vamos ficar de pé. Senhor meu Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra nos promete que o Espírito Santo nos sela, marca a nossa vida como propriedade do Senhor. E a tua palavra diz que é o teu Espírito quem é o penhor, a garantia de que no dia do arrebatamento nós vamos subir. Por isso, Senhor, eu oro para que cada vida aqui olhe para dentro de si. E querido, se você não tem certeza de que você é dele mesmo, faça a oração agora comigo. Levante a mão para o céu e diga: Senhor meu Deus, eu creio que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu não quero ter dúvida. Eu quero que Tu sejas o meu Senhor e o meu Rei. Porque, Senhor, naquele dia eu não quero ser deixado para trás. Naquele dia, ao toque da trombeta, eu quero ser arrebatado junto com a Tua igreja. Pai, ajuda-me, Pai, a testemunhar, a viver fielmente para a Tua glória. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que a minha vida será usada até os últimos dias para glorificar o Teu nome. Tudo que eu sou, o meu tempo, o meu dinheiro, ó Deus, os meus dons, os meus talentos serão para glorificar o Teu nome, Senhor. Porque naquele dia eu quero ser convocado para estar para sempre com o Senhor. Eu creio na Tua palavra. Por isso eu olho para os céus para ver os sinais que o Senhor tem mostrado, para a honra e glória do Teu nome.